Hey, seres humanos! As aulas de história voltaram, o que significa que as suas férias acabaram. Eu sei, tô rindo de nervoso. Como você já viu no título do vídeo, hoje nós vamos voltar a estudar a Primeira República Brasileira através dos seus movimentos sociais, ou seja, vamos entender esse período político do nosso país através do povo. E hoje estudando as revoltas messiânicas, os movimentos messiânicos que aconteceram aqui no nosso país. Então, roda a vinheta que a gente já começa. Hey, seres humanos! Eu sou a Morgana, professora de História. Esse aqui é o História de Noah. Caso seja a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo! Não se esqueça de se inscrever no canal, é aqui nesse botãozinho vermelho, como também de curtir o vídeo, é super importante para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que estão querendo aprender sobre o tema. Mas você também pode fazer isso através do seu WhatsApp e das suas redes sociais, tá bom? Ajuda a gente aí a chegar a muito mais estudantes nesse país, tá bom? Então, chega de preguiça, carnaval oficialmente passou. Estamos em quinta-feira, após quarta-feira de cinzas. Não sei se quinta-feira tem algum nome, mas estamos na quinta-feira após carnaval. Ou seja, o ano é para começar. Não tem mais desculpa aqui. Não interessa se esse carnaval não foi carnaval. Para mim foi mais carnaval do que qualquer outro carnaval, já que eu fiquei preparando essa aula aqui para vocês. Como sempre, trabalhando no carnaval, fazendo muitos nadas, que é o melhor jeito de passar o carnaval. Eu sei que tem gente que gosta de sair fuliar, eu gosto de fazer nada. Ou às vezes adiantar serviço aí. Mas, como eu disse, sem enrola, porque o vídeo hoje vai ser longo, como a maioria dos vídeos de história. Hoje nós vamos estudar 3 movimentos messiânicos que aconteceram no nosso país durante a Primeira República. Tivemos outros que aconteceram lá durante a monarquia, mas não vamos falar deles. Vamos falar desses 3 específicos durante a Primeira República. Primeira pergunta: o que é um movimento messiânico ou milenarista? Não, gente, não são sinônimos. Messiânico é uma coisa, milenarista é outra. Messiânicos são movimentos com líderes religiosos, o enviado, tá bom? Então, só lembrar lá que, por exemplo, Jesus é considerado um Messias, ou seja, um enviado de Deus para uma missão específica de libertação do povo, certo? E aí você vai ter vários outros ao longo da história. E milenarista vem de milênio, por quê? São movimentos que pregam o fim dos tempos, ou seja, pode ser tanto a volta de Jesus ou algum acontecimento apocalíptico, sendo que ele pode ter ou não ter uma data marcada para esse fim do mundo. Ok? Então, esses movimentos, eles vão ter essas características. Vão ser movimentos messiânicos, ou seja, com líderes religiosos. Então, vão ser movimentos políticos também, professora? Sim, também vão ser políticos. Mas os líderes deles, ao contrário do que foi lá na Revolução Federalista, que a gente falou no vídeo anterior, se você não viu, vai na nossa playlist de História da Primeira República. Lá vão ter todos os vídeos sobre esse período, de tudo que você precisa aprender. Lá na Revolução Federalista, a gente tinha o Júlio de Castilho, lembra? Ele era político, fazendeiro. Ele foi um dos líderes da Revolução. Já aqui, nessas revoltas, elas não vão ser da elite política, tá bom? Vão ser revoltas populares do interior do país e vão ter como líderes essas figuras messiânicas que vão estar direta ou indiretamente ligadas com a Igreja Católica, mas não significa que a organização da Igreja Católica Apostólica Romana vai apoiá-las, tá bom? Mas a gente já chega nesse ponto. Quais serão esses 3 movimentos e por que a gente precisa estudá-los? O primeiro vai ser a Guerra de Canudos, que vai ser uma guerra civil que vai acontecer na Bahia, na cidade de Canudos, na fazenda de Belo Monte, no ano de 1896 até o ano de 1897. E vai ter como líder político, religioso e militar o Antônio Conselheiro. A próxima vai ser a Revolta de Juazeiro, que é uma cidadezinha que fica no Ceará, que vai acontecer lá em 1914 e que vai ter como líder o Padre Cícero, ou o Padim Cisso, como ele é mais conhecido. E a terceira e última vai ser a Guerra do Contestado, que vai acontecer aqui na região do Paraná, com a divisa com Santa Catarina, do ano de 1912 ao ano de 1916, e vai ter como líder religioso o monge José Maria.
E por que é importante a gente estudar esses 3 movimentos messiânicos? Porque 2 deles geraram 2 guerras civis, que foi o de Canudos e do Contestado, e o de Juazeiros não chegou a ser uma guerra civil, mas teve confronto sim militar. E porque esses 3 movimentos, eles são consequência do total descaso da elite política brasileira e do governo brasileiro durante a Primeira República com os interiores do Brasil. Principalmente ali na região do Nordeste, com as questões de secas cíclicas. O que é seca cíclica, gente? É falta de chuva, é falta de água, de umidade na região por vários ciclos. Então você vai ter a questão das grandes secas, que aconteceram em 1877, então um pouquinho antes da República, outra muito grande em 1915 e outra depois em 1932. E todas elas, gente, foram secas muito, muito grandes que geraram uma necessidade de migração do povo do Nordeste para as capitais em busca de comida, em busca de trabalho, em busca de casas. Então esse povo, esse sertanejo, ele já tem que morar numa região seca, onde é muito complicada a questão de você sobreviver da terra, sendo que a gente ainda vive num país extremamente agrário, mas esse não é o único problema, gente. Você tem uma grande falta de políticas públicas nessa região para solucionar esses problemas da seca, mas você vai ter outras coisas. Por exemplo, aqui no sul do país, na região do Contestado, você não vai ter a questão da seca, mas você vai ter a questão da falta de políticas públicas para atender esse povo durante a crise econômica, porque esse povo vai passar pela crise econômica do encilhamento, depois eles vão ter que lidar com todas as consequências da guerra civil federalista, que aconteceu também no território deles, vão sofrer com a questão do aumento dos impostos na região, mas principalmente o que esses povos mais vão sofrer, tanto no sul quanto no nordeste, é a questão do domínio dos coronéis. O poder dos coronéis aqui nesse período está escalando, ou seja, está aumentando. Eles estão cada vez mais poderosos, principalmente no interior do país. Então você tem esses sertanejos que vivem da terra desses coronéis, que trabalham para esses coronéis, que muitas vezes pegando em armas para defender as terras desses coronéis em conflitos com outros coronéis. Conflitos esses que vão ser extremamente autoritários e violentos e que quem mais vai sair perdendo vão ser esses sertanejos, que não vão ter nenhum tipo de apoio político ou defesa do governo para proteção e segurança deles e das terras deles. E que vão buscar, então, na religião, e não na religião oficial, ou seja, não na Igreja Católica oficial, mas nesses líderes religiosos locais que vão trazer essa religião mais mística, cheia de superstição. Por quê? Porque é nesses líderes que eles vão encontrar ajuda, não só ajuda religiosa, mas ajuda também de moradia e de alimentação, coisas que o governo e a religião oficial não estão dando para eles. E qual vai ser a reação, então, que esses movimentos messiânicos vão gerar no governo federal? Simples, genocídio. Eles vão mandar matar todo mundo. Todos esses movimentos vão acabar com milhares de mortos pelo governo, que vai mandar militares, força armada, exército, com canhões, metralhadoras, aviões, para atacar essa população pobre e miserável do interior do Brasil, que está se rebelando contra essa nova república. Mas vamos lá, caso a caso, entender o que foi esses movimentos, por que eles aconteceram e quais que eram as suas intenções individuais, tá bom? Começando então por Canudos. A Guerra de Canudos ela aconteceu de 1896 a 1897 e ela vai acontecer durante o governo do presidente Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil eleito, ou seja, foi ele que assumiu logo depois de Floriano Peixoto. Então ele assume com essa promessa de que, aqueles governos ditatoriais, autoritários e que mandavam o exército atrás do povo ficaram nos governos militares, na República da Espada. E que agora a gente estaria então sob o domínio do governo civil e isso não voltaria a acontecer. Esses 3 movimentos que a gente vai estudar hoje, todos eles aconteceram em governos civis, vem para mostrar então que a gente não deveria fazer essa separação entre República da Espada e República Civil, porque, na verdade, tanto os presidentes militares quanto os presidentes civis agiam de forma extremamente violenta contra o povo e contra os seus inimigos políticos.
O líder desse movimento, então, recebe o nome de Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu em 1828. Alguns historiadores discutem que ele tenha nascido em 1830, mas foi ali 28 ou 30. E ele morreu em 1897. Ele era um caixeiro viajante que foi abandonado pela esposa, que fugiu com o amante. Depois ele foi acusado de ter matado ela e a mãe dele, mas não tinham provas, então ele foi liberto. Mas ele basicamente passou a viver, então, no sertão, de cidade em cidade, de forma errante, e ele ia aconselhando as pessoas, conversando com as pessoas, conselhos religiosos. Ele se considerava parte da Igreja Católica Apostólica Romana, apesar de não ter nenhum tipo de cargo religioso. E além disso, ele fazia caridade e ajudava a construir, sem cobrar nada, cemitérios, capelas e igrejas, que são todas coisas muito importantes para o pessoal que vive no interior. Gente, você precisa entender que essas lideranças religiosas no interior do país, elas vão ter grandes adeptos, porque naquela época você tinha pouquíssimos padres oficiais vivendo no interior do Brasil. Então é por isso que essa religião católica mais mística, mais rústica, como alguns historiadores vão chamar, que vai misturar a religião católica com os costumes de cada região, ela vai ser popular no interior, porque você vai ter pouco predomínio da religião oficial. Em 1893, então, ele já tem vários seguidores, ele já é bem conhecido no interior da Bahia, e aí ele vai se mudar, então, para a região de Canudos, para uma fazenda estéril. O que significa uma fazenda estéril? É uma fazenda que foi abandonada porque ela não tinha produtividade. As coisas que eram plantadas lá não davam, não germinavam. Então, ele muda para essa fazenda e ele vai instaurar lá a vila dele, a vila de Belo Monte. Por quê? Porque ele vai mudar para lá, os seus seguidores, que se chamavam conselheiristas, eles vão mudar para lá juntos. E assim eles vão formar uma comunidade nessa fazenda de Belo Monte. E eles vão formar uma vila mesmo, gente, uma pequena cidade. Eles vão ter mais de 5.000 casas ali naquela fazenda. Estima-se que viviam ali de 25.000 a 30.000 pessoas, vivendo de forma comunitária, compartilhando. Eles viviam sobre as regras da solidariedade cristã. Então, tudo que era produzido ali era compartilhado. A gente não tem muitos documentos de como eram feitas a organização dessa vila, porque muita coisa se perdeu durante a Guerra Civil, mas a gente sabe que eles viviam de forma compartilhada. Então, Belo Monte, ela cresce muito rápido e ela se torna quase que uma cidade independente do estado. Por quê? Porque eles não pagavam impostos. As pessoas mudavam ali para aquela terra, que era de conselheiro, apesar de ele não ter comprado, e elas viviam de forma comunitária. E quem vão ser essas pessoas? Vão ser sertanejos, indígenas, negros libertos, todos eles que moravam na região e que sofriam as consequências da seca, ou que trabalhavam para coronéis e que eram extremamente maltratados e que vão começar a olhar para a figura do conselheiro como um enviado de Deus que veio para trazer para eles essa paz, essa liberdade do jugo dos coronéis, e eles vão começar a se mudar, então, cada vez mais para Belo Monte. E é óbvio que isso vai, então, despertar a fúria dos coronéis e dos grandes fazendeiros ali daquela região, porque eles vão começar a perder mão de obra. Os sertanejos vão começar a abandonar as fazendas desses coronéis para ir morarem com o conselheiro. Então, você vai ter alguns conflitos surgindo já naquela região entre os conselheiristas, né, que eram o pessoal que morava em Belo Monte, e com os coronéis da região, porque esses coronéis vão começar a tentar impedir que as pessoas se mudem para a fazenda. Então, eles vão fazer barricadas nas estradas e vão começar a reprimir as pessoas, os sertanejos que estão vindo dos interiores, não só da Bahia, mas de outros estados, para mudar para a fazenda de conselheiro. Como também vão tentar impedir o comércio da vila com as outras cidades. Então já vão ter vários conflitos ali naquela região antes que a Guerra Civil aconteça. E isso vai fazer com que os conselheiristas criem grupos armados para a defesa da vila. Eles vão precisar começar a se proteger militarmente. É claro que eles não vão ter acesso a armamento pesado, porque eles são muito pobres. Então vai ser mais a partir de facões e facas. E eles vão se denominar jagunços. Então, esses grupos de jagunços que vão ser responsáveis pela proteção
da vila contra esses grandes fazendeiros daquela região. Essa foto que eu vou passar aqui para vocês, ela é uma foto da vila, ela foi tirada pelo Flávio Barros, foi um fotógrafo enviado junto com os militares do governo na última empreitada contra o Arraial de Canudos, e ele vai tirar várias fotos ali do exército, daquele mesmo sentido que a gente falou no outro vídeo, de propaganda, né, pro governo. Então, nessa foto você consegue ver a vila parcialmente. Então tem essa primeira casa, né, na grade, que é uma casinha abandonada, mas atrás você consegue ver várias outras casinhas construídas ali, que são construídas por esses sertanejos que mudavam ali para Belo Monte. Ela vai ser apresentada, então, para esses sertanejos como a Nova Jerusalém e uma opção contra a República. Não é que conselheiro pregasse contra a República como governo, não. O problema de conselheiro com a República era o Estado laico, porque conselheiro, nos escritos que foram achados dele depois, ele deixava bem claro que os cristãos tinham que aceitar os governos dominantes, porque Deus que tinha instituído eles, mas que o problema da República era a questão da laicidade, do Estado laico, da criação do casamento civil, da criação do cemitério civil, da igreja não ter mais o predomínio. A questão de Canudos era defender a Igreja Católica, mas a Igreja Católica não defendia Canudos. Os governantes da Bahia e esses fazendeiros entraram em contato com as lideranças da Igreja Católica na região para que ela conversasse com os sertanejos e deixasse bem claro que eles não apoiavam o conselheiro, que eles não consideravam o conselheiro um enviado de Deus e que não consideravam Belo Monte uma Nova Jerusalém, que isso ia contra as doutrinas da Igreja Católica e que isso, na verdade, revelava esse misticismo que naquela época a Igreja Católica combatia muito fortemente. Mas os sertanejos não vão dar ouvido para a Igreja Católica oficial. Por quê? O conselheiro, na visão desses sertanejos, defendia o povo e ajudava o povo, coisa que a Igreja Católica não fazia. É só você lembrar do filme ou do livro O Alto da Compadecida. Lembra lá que você vai ter várias dessas situações onde o padre e o bispo são corrompidos e só estão pensando em dinheiro e estão ajudando o coronel e estão nem aí pro povo? Exatamente, era essa visão que o povo tinha da igreja oficial. Por isso também que eles vão se ligar tanto a esses líderes messiânicos. Por quê? Porque eles vão trazer essa ajuda na prática. Afinal, o conselheiro abriu a fazenda para que eles pudessem morar lá e plantar, mesmo em seca, mesmo numa terra infértil, ainda assim ele estava dando uma solução, uma opção para aquele povo. Coisa que o governo e a igreja não estavam fazendo. E é claro, então, que esse conflito acabou acontecendo. Você vai ter, então, os grandes fazendeiros e coronéis da região contra Canudos porque estavam pegando a mão de obra deles. Você vai ter o governo contra Canudos por causa das pregações monarquistas. E você vai ter a igreja contra Canudos por causa do misticismo. E isso tudo vai gerar, então, a Guerra Civil de Canudos. O que foi essa guerra? Simples. Lá em 1896, conta-se uma história de que o Arraial de Canudos tinha comprado material para a construção de uma das igrejas na cidade de Juazeiro, que vai aparecer no nosso próximo conflito messiânico. Eles compraram material para essa construção dos comerciantes de Juazeiro e não receberam essa entrega. Eles pagaram e não receberam. E boatos se espalharam, então, de que os jagunços de Belo Monte, então, estavam preparando um ataque a Juazeiro. Sendo assim, não temos documentos comprovando essa história. Sendo assim, o governo da Bahia preparou, em outubro de 1896, uma tropa militar com 118 homens para atacar os conselheiristas antes que eles chegassem a Juazeiro. E aí os conselheiristas vêm defender a cidade deles contra esses militares. E os militares perdem. E isso é um problema. Por quê? Como que militares armados vão perder para sertanejos porcamente armados com facão e tudo mais? E aí, então, vira uma questão de honra, quase, esse combate de Canudos. O segundo combate, o segundo envio de tropas, que já em novembro de 1896 vão ser enviados 620 homens. 620 homens para Canudos, e eles vão estar levando com eles 2 canhões e 6 metralhadoras. E novamente eles vão perder. Daí, eles vão preparar um terceiro ataque a Canudos. Dessa vez, já em fevereiro do próximo ano, em 1897. Dessa vez, eles vão atacar a cidade com 1.457 homens, mais ou menos.
sendo que eles vão estar com 6 canhões, com uma brigada de infantaria, um esquadrão de cavalaria e 2 engenheiros militares. E novamente eles vão perder. E aí isso vai chocar o Brasil inteiro, porque como que eles estavam conseguindo ganhar de um exército fortemente armado? E aí derrotar Canudos vai virar uma questão de honra. Só que como que você justifica que você está atacando uma cidade da população do seu próprio país? Essa justificativa vai vir, então, através de uma forte propaganda do governo federal de que Canudos era um levante monarquista. Lembra lá que eu falei para vocês? Lembra lá que eu falei para vocês que a grande parte dos movimentos populares desse período vão ser taxados como movimentos monarquistas? Canudos não vai ser diferente. Mas eles ainda vão ter um adendo de que muitos jornais desse período vão declarar que Canudos estava sendo apoiado pela família real que estava exilada. Então, Prudente de Moraes, que era o presidente da época, ele vai vir e vai declarar que Canudos precisa ser exterminada, destruída completamente. Sendo que nesse último ataque já tinham morrido centenas de pessoas de Canudos. Eles chegaram a bombardear o povoado, atacar a igreja antiga e queimar casas na vila. Então assim, já foi um ataque extremamente violento. Mas dessa vez, então, eles queriam destruição total, ou seja, a morte de todos os participantes da vila e a destruição dessa vila. Já que eles falharam nas 3 primeiras vezes que eles tentaram, eles vão passar 7 meses se organizando estrategicamente para conseguir derrotar Canudos. E esse ataque vai acontecer então em outubro de 1897. E sim, vai ser horrível. Olha essa foto aqui. Essa é uma foto de apenas de um dos batalhões de infantaria que vão estar nessa guerra. Vão ser mais de 10 mil homens que o governo federal vai trazer para a região da Bahia, ali em Canudos, para destruir essa vila que tinha na época mais ou menos 25 a 30 mil pessoas vivendo lá. Eles vão ganhar essa batalha e todos os combatentes que sobreviverem à batalha vão ser degolados. As degolas vão voltar aqui. Lembra que elas já aconteceram lá na Revolução Federalista com Floriano Peixoto? Então, agora em Canudos elas vão voltar a acontecer. Todos os homens vão ser degolados, as mulheres e as crianças vão ser feitos prisioneiros e eles vão ficar à mercê dos soldados. Olha essa foto. Essa foto ela é super famosa, ela é chamada de os 400 jagunços prisioneiros, mas deveria ser chamada de as 400 jagunças prisioneiras, porque são essas mulheres e essas crianças que foram feitos prisioneiros. Não tem documentação do que foi feito com elas, a gente só sabe que elas ficaram à mercê desse exército, eles fizeram o que eles queriam com eles, depois de já terem matado todos os homens da vila. Então a vila ela foi dizimada, as casas foram destruídas. Antônio Conselheiro já tinha morrido. Ele morreu em setembro, um mês antes ali, quase um mês antes da batalha acontecer. Ele diz a história que ele teria morrido por causa de uma doença que foi decorrente de um jejum que ele estava fazendo, um jejum prolongado, para que eles sobrevivessem à guerra que eles sabiam que estava para acontecer. Como eu disse para vocês, essa guerra civil ela vai ter uma cobertura muito extensa da mídia. Então Euclides da Cunha, que era um escritor ex-militar, ele vai ser um enviado especial do jornal O Estado de São Paulo, que vai junto para Canudos com as tropas dessa quarta empreitada para fazer o relato do que seria a vitória do Estado brasileiro, da República, sobre os monarquistas. E ele vai chegar lá e ele vai perceber que o que foi feito lá foi um genocídio do próprio povo, que o governo matou o seu próprio povo. E aí, então, isso vai incomodar tanto ele que 5 anos depois ele vai escrever o livro Os Sertões, onde ele vai contar a história de Canudos, onde ele vai contar o que aconteceu lá, como que esse povo vivia e por que na cabeça dele 25 mil pessoas morreram para defender as suas terras e para defender Antônio Conselheiro. E ele vai chegar à conclusão, então, do que o que aconteceu ali foi um genocídio, ou seja, o assassinato de milhares de pessoas pelo governo brasileiro. Ele vai chegar à conclusão que a elite brasileira precisa voltar as suas costas para a Europa e começar a olhar para o seu interior e perceber a miséria com que o povo do interior do Brasil vivia naquela época, porque para ele, Canudos era uma cidade que foi formada por sertanejos em busca da sobrevivência, em busca de conseguir fazer por eles mesmos o que o governo não fazia, que era dar moradia, comida e trabalho.
próximo movimento messiânico, então, vai ser a revolta de Juazeiro. Eu vou deixar essa foto aqui. Essa foto é a foto de uma estátua de 27 metros do Padre Cícero, que fica lá na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, e que até hoje recebe vários fiéis que visitam essa região e fazem peregrinações e que acreditam no Padre Cícero, ou, como é mais conhecido na região, o Padim Cício. A cidade de Juazeiro, então, ela fica ali na região do Cariri, no Ceará. É uma região extremamente seca, onde eles fazem a produção da cana-de-açúcar, aonde a mão de obra era nominalmente liberta, ou seja, não era escrava, mas vivia sobre o jugo dos coronéis. Então era obrigada a prestar serviços para esses coronéis e vivia sob a influência da violência desses coronéis e com uma mão de obra mestiça. O líder messiânico deles, o líder religioso deles, vai ser o Padre Cícero. Sim, ele é um membro oficial da Igreja Católica. O nome dele é Cícero Romão Batista, ele nasceu em 1844 e morreu em 1934. E ainda no mosteiro ele teria tido um sonho com Jesus, onde Jesus aparecia para ele e pedia para que ele cuidasse dos sertanejos, né? Protegesse os sertanejos do jugo, da seca, da fome, do desemprego e da violência dos coronéis. Então ele se muda para Juazeiro. E 19 anos depois, lá em 1889, enquanto ele estiver rezando uma missa, na hora ali da comunhão, ele está entregando a hóstia, o pãozinho, para uma das suas beatas, e essa hóstia é tingida de sangue, vermelho sangue. E eles vão entender que esse sangue é o sangue de Jesus, e esse milagre vai voltar a acontecer durante os próximos 47 dias. Então agora, além de já ser um líder religioso bem famoso na região, Padre Cícero ele vai se tornar também um milagreiro. E esse milagre ele vai começar a ser discutido nos jornais da região. As pessoas vão defender o Padre Cícero, vão defender o milagre. A Igreja Católica não vai aceitar. O Padre Cícero vai chegar a viajar para Roma para defender que esse milagre realmente aconteceu. Mas em 1916 ele vai ser excomungado da Igreja Católica, ou seja, expulso. A Igreja Católica não vai mais considerar o padre. E essa crença no Padre Cícero, ela vai se difundir, mesmo sem o apoio da igreja oficial, porque vai ser o mesmo caso lá do conselheiro. Tipo, o padre ajuda eles, coisa que a igreja oficial não ajuda. E a crença no Padre Cícero, ela vai se difundir muito rápido por toda aquela região do Nordeste. Como? Através das romarias e das procissões. Então ele vai ficar muito famoso e ele vai ter muitos seguidores, principalmente nas áreas mais pobres dos estados do Maranhão, da Bahia, do Sertão de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Alagoas. Então essa fé nele vai se alastrar muito rápido. Só para vocês terem uma ideia de grandiosidade, quando ele está nesses conflitos com a Igreja Católica, você vai ter o José Lobo, ele vai ser um homem que vai criar 4 irmandades religiosas, que eram grupos de filiação. 4 irmandades religiosas, sendo que a maior delas possuía mais de 10 mil membros. Então, assim, ele tinha muita gente que apoiava ele, que defendia ele e que pregava o evangelho que ele estava pregando. Então, o Padre Cícero, para aquela região, ele não vai ser só um padre, ele vai ser um santo, um curadeiro, um milagreiro, um juiz e um confessor. Ou seja, ele vai ser responsável por resolver questões familiares, questões políticas, ele vai ser responsável por ser juiz em situações de conflito, como também de fornecer proteção para pessoas. Então, muitas pessoas estavam fugindo e iam até Padre Cícero para pedir proteção para ele. Além disso, ele concedia conselhos médicos e de higiene. Então, assim, ele era muito bem quisto. Tanto que em 1911 ele vai ser eleito o primeiro prefeito de Juazeiro. Juazeiro vai passar de vila à cidade, então vai ser preciso eleger um prefeito, e quem vai ser eleito vai ser o Padre Cícero. E o Padre Cícero ele tem uma influência muito grande com os fazendeiros da região e com a principal oligarquia do Ceará. Como exemplo disso, ele vai ser o fiador, por exemplo, do Pacto dos Coronéis, que foi um documento que foi assinado logo depois dele se tornar prefeito de Juazeiro por vários fazendeiros da região, aonde eles se comprometiam a várias coisas. Primeiro, parar com as brigas entre si. Aqui de brigas a gente está falando de combates bélicos mesmo. Eles vão se comprometer também a não dar mais abrigo para cangaceiros ou abrigar bandidos e foragidos da polícia.
e como também dar o seu apoio para o Antônio Pinto Nogueira Alcioli, que era o principal líder da oligarquia cearense. E é aqui que ele irrita o governo federal. Por quê? Porque a oligarquia predominante no Ceará, ela era inimiga do atual presidente do Brasil. A gente está falando ali de 1910 até 1914, que era o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, ele foi um presidente do Brasil que fazia parte da oligarquia mineira. E assim que ele entrou no governo, então, ele instaurou as políticas da salvação. Isso aqui é importante, gente. Política da salvação, nada mais, nada menos era do que uma intervenção militar nos estados aonde você tinha o domínio das oligarquias inimigas a Hermes da Fonseca. Atacar militarmente esses fazendeiros que faziam parte dessa oligarquia, retirá-los do poder e colocar no poder fazendeiros que fossem aliados a Hermes da Fonseca. Então, o primeiro estado que ele vai atacar vai ser São Paulo. A gente já tem bem clara aí a política do café com leite entre Minas e São Paulo. Então, Hermes era de Minas, ele vai tentar diminuir o poder das oligarquias paulistas. Então, ele vai atacar primeiro São Paulo, depois ele vai partir por Nordeste e para o Sul. Então, você vai ter ele atacando as oligarquias de São Paulo, do Ceará, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, Bahia e Pernambuco. Sendo que todas elas vão tentar se defender. Mas só quem vai conseguir ganhar do governo vão ser as oligarquias de São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul, que vão conseguir se manter no governo ainda. E aonde que está o padre Cícero em Juazeiro do Norte? Sim, no Ceará. E ele vai ter grande influência nesse movimento. Por quê? Porque o padre Cícero apoia a oligarquia do Ceará, que é contra Hermes da Fonseca. Então, como ele é o principal líder político da região, o interventor nomeado por Hermes da Fonseca para retirar a oligarquia de Alcioli do governo vai se chamar Floro Bartolomeu. O Floro, a primeira ação dele então vai ser preparar uma ação militar para atacar Juazeiro e tentar atacar o padre Cícero, porque ele é o principal líder da região. Ele é mais importante até do que o próprio Alciolo. E aí o que vai acontecer? Ele vai preparar esse ataque à vila de Juazeiros, os fazendeiros e os coronéis da região vão se unir, vão construir em 7 dias uma muralha em volta de Juazeiro para proteção da cidade e do padre Cícero e vão combater então as tropas oficiais do governo federal e vão derrotá-la. Vão haver outros conflitos entre as tropas de Hermes da Fonseca com as tropas da oligarquia da qual o padre Cícero fazia parte. Em todas elas, o padre Cícero e os seus aliados vão sair vitoriosos, mas ainda assim vão ter muita gente que vai morrer nessas batalhas. E depois, então, você vai ter a eleição para presidente de estado, né, para renovação das oligarquias, e aí é quando o Hermes da Fonseca perde, porque a oligarquia cearense vai conseguir se manter no poder e o padre Cícero vai se eleger vice-presidente de estado. Lembrando que presidentes de estado são os governadores, atuais governadores de estado. Então é como se hoje ele fosse vice-governador. Essa foto que eu vou deixar aqui é a foto do padre Cícero junto com o deputado federal Floro Bartolomeu, que faziam parte desse grupo político que estava lutando contra Hermes da Fonseca. E o próximo movimento, então, vai ser a Guerra do Contestado, que vai acontecer no sul do país. Mais especificamente na região de divisa, de fronteira entre Paraná e Santa Catarina. O que vai estar acontecendo lá? Essa região já era uma região de conflito entre os dois estados, onde eles disputavam essas terras para ver em qual estado que essas terras iriam ficar. Nessa região também, você tinha o que a gente chamava de poceiros. Poceiros eram grupos de famílias que viviam nessa região. Eles tinham suas pequenas propriedades, pequenas fazendas, onde eles viviam à base de agricultura ou da criação de gado. E eles não tinham a escritura da terra, mas eles viviam ali naquela terra por gerações já, às vezes há centenas de anos. Mas o governo federal considerava aquela região como sendo do estado. Ele sabia que existiam pequenos proprietários naquela região? Sabia. Mas o governo então contrata 2 empresas internacionais para fazer a construção de uma via férrea, ou seja, de uma linha de trem que ligasse São Paulo ao Rio Grande do Sul. Eu vou deixar um mapinha aqui para vocês. E aí essa linha vermelha é o que seria a linha do trem. E aí o governo dá para
para essa empresa que vai se chamar Brasil Howers, não sei pronunciar, gente, não vai. Para uma dessas empresas que vão trabalhar nessa linha férrea, 15 quilômetros de faixa de terra para cada lado da via férrea. Então, ela vai fazer então a expulsão desses poceiros do que seria a sua terra. Então, já que agora ela possui escritura dado pelo governo federal do Brasil. E essa expulsão ela vai ser extremamente violenta, muita gente vai morrer nessas expulsões. E os que não morrerem vão ficar sem terra, ou seja, vão ficar sem meios de tirar sua subsistência. Vão perder seus animais, vão perder a sua plantação e não vão ter para onde ir. O governo não vai dar a solução. Além disso, eles não vão ser contratados para trabalhar na construção dessa via férrea, porque a empresa vai trazer imigrantes para trabalhar nessa via férrea. Então, eles também não vão ter desemprego. Pensando aí que o Brasil ainda está sofrendo com as consequências da revolta federalista, com as consequências da crise do encilhamento. E aí, agora esse povo perde suas terras, não tem onde trabalhar, não tem de onde tirar seu sustento, tá passando fome. E ali por 1911, então, vai começar a aparecer nos jornais a figura de um monge chamado José Maria. O nome dele, na verdade, é Miguel Lucena de Boaventura. Ele era um ex-militar, monarquista e que tinha participado da Revolução Federalista, mas agora se autonominava José Maria e dizia ser irmão de João Maria, que foi um monge que viveu ali naquela região, também com características de pregação messiânicas, mais ou menos uns 5 anos antes. Ele vai começar então a pregar para o povo daquela região e a pregação dele vai ter a questão milenarista. Ele vai pregar o fim do mundo e ele é o único que vai pregar abertamente contra a república, a favor do retorno da monarquia. Ele vai, então, começar a pregar também de forma errante, como Antônio Conselheiro, até que ele se estabelece na cidade de Taquaraçu, e lá ele vai formar uma comunidade armada já, e ele vai chegar a aclamar um dos fazendeiros da região, um fazendeiro analfabeto, como imperador. Isso é importante, gente, porque se ele era analfabeto, significa que ele não fazia parte da elite política da região, porque ele não podia votar, porque ele não sabia escrever. Então, ele se usa da religião para ter algum tipo de domínio na região ali onde ele atuava. Então, ele vai se ligar ao José Maria para conseguir ter esse destaque político. Agora você imagina, se lá em Canudos, que eram só boatos de que eles estavam ligados com a monarquia e depois ficou provado que não, que eles não tinham nenhum intuito de atacar o governo federal. Se lá o governo reprimiu de forma extremamente violenta, imagina então o que aconteceria ali. Os políticos ali de Santa Catarina, porque se você voltar ali para o mapinha que eu mostrei, localiza ali, ó, logo embaixo do que está escrito Santa Catarina vai ter um pontinho chamado Curitibanos. Curitibanos era uma cidade. E essa vila de Taquaraçu ficava perto de Curitibanos. Então imagina esses políticos pensando, gente, a gente não tem uma cidade aqui que está tendo boatos. Aqui a gente tem certeza de que eles estão armados, que eles têm um imperador eleito ali dentro. Eleito não, né? Aclamado ali dentro. E um líder messiânico que está proclamando o retorno da monarquia. Então, o governo de Santa Catarina vai começar a se organizar para atacar essa população. E essa população, ela vai se unir ao José Maria, gente. Por quê? Porque ele vai ter essa fama de milagreiro, ele vai estar pregando essas visões que ele tem da volta de Jesus e do final dos tempos. Ele também vai estar, o povo vai começar a viver com ele ali em Taquaraçu, também de forma compartilhada. Eles vão ter uma administração ali grupal, onde você vai ter esse trabalho dividido por gênero e você vai ter um grande destaque para as figuras das virgens, profetas, né? Até que nessa foto você tem a foto do José Maria com essas virgens. Então você vai ter toda essa questão de um estilo de vida e de uma comunidade de apoio para essas pessoas que foram despossadas de sua terra. E você vai ter esse líder que vai estar pegando essas pessoas, armando elas, né, se utilizando dos armamentos que ela já tem para lutar contra esses governos autoritários, principalmente aí desses coronéis da região do sul do país. Quando eles ficam sabendo então que a elite política de Santa Catarina está se organizando para combatê-los e tentar destruí-los, eles se mudam para Palmas, voltando lá para o mapinha logo acima, ali no Paraná. Como
você já tinha esse conflito de terra rolando entre Paraná e Santa Catarina. Quando os políticos do Paraná ficam sabendo que essa população está se movimentando para o Paraná, eles vão receber tanto José Maria quanto seus seguidores a bala. E é nesse momento que José Maria morre. Mas o movimento não vai acabar com José Maria. Por quê? Porque vai começar então a pregação da ressurreição do monge. Então eles vão acreditar que o monge está para ressurgir. Só que para ele ressurgir, eles precisam criar uma nova Jerusalém aqui na Terra. Então eles voltam para Taquaraçu, agora sob a liderança do fazendeiro Eusébio Ferreira dos Santos, que vai estar seguindo as visões da sua neta virgem Teodora. E eles vão então lá estabelecer essa nova Jerusalém para que o monge possa ressurgir. Gente, quantas pessoas eles vão ser? 12 mil pessoas, mais ou menos. A partir daí, então, eles vão ter muita gente se aliando a eles, porque você teve muita gente despossada, você tem muita gente desempregada, você tem muita gente passando fome, você também tem a questão religiosa de eles começarem a proclamar então essa guerra santa contra a República. Vão ter alguns combates contra os militares e eles vão se aproveitar de que eles conhecem a região e se esconder nas matas, então eles vão conseguir sobreviver por causa disso. E eles vão lutar principalmente contra o quê? Contra o que eles chamavam de a República dos Coronéis, ou seja, essa república que não exercia nenhum tipo de controle sobre esses coronéis, que podiam roubar terras de pequenos proprietários, matar as suas famílias, obrigar eles a trabalhar para eles, que viviam de conflitos com outros coronéis, sempre tentando conseguir outras terras, e que além de tudo ainda, essa república que retirava terras de brasileiros que estavam ali há gerações para dar para estrangeiros, que não iam nem ocupar aquela terra, né, gente? Que foi construída a ferrovia e realmente não foi ocupada aquela terra para plantações e criações de gado e tudo mais. E aqui você vai ter essa foto, então, de algum dos prisioneiros feitos pelos militares do governo. E é claro, gente, da mesma forma que aconteceu nos outros dois conflitos, aqui vai acontecer de volta. Então, o governo federal ele vai enviar milhares de homens nas tropas, fortemente armados, com fuzis, canhões, metralhadoras e até aviões, para atacar essa população. E milhares desses rebeldes, então, vão ser mortos até que eles acabam se rendendo. E essa é a história do contestado, gente. Então, assim, deu para você entender? São 3 movimentos messiânicos, ou seja, com líderes religiosos em torno de defender o direito à propriedade, direito à comida, direito à segurança, de não viver sobre a violência prestada por esses coronéis e principalmente uma rebelião contra esses coronéis, contra esse domínio no interior do país desses coronéis que podiam fazer o que eles queriam com esse povo. Também vai ser uma revolta contra a Igreja Católica Oficial, já que ela estava diretamente ligada aos grandes fazendeiros e geralmente respondia aos interesses desses grandes fazendeiros e não da população pobre do Brasil. E esses movimentos eles vão vir para denunciar então a miséria que essa população vivia no interior, que é muito diferente da realidade que a elite vivia nas capitais do país. E vai ser essa denúncia então do abandono desse governo federal para o interior, mas também essa denúncia de que esses governos civis eram tão autoritários quanto os governos militares e tão violentos quanto os governos militares. E que a nossa Primeira República ela foi completamente manchada e marcada por esses genocídios oficiais realizados pelos nossos presidentes para controle de uma população que só queria uma condição de vida melhor e que o governo fizesse políticas públicas que atendessem às necessidades do interior do Brasil. É isso, gente. Esse vídeo já ficou longuíssimo. O próximo, então, a gente vai trazer os conflitos que vão estar acontecendo nas cidades. A Revolta da Vecina, a Revolta da Chibata e a greve de 1917. Beijinhos, não esquece de compartilhar e curtir esse vídeo. Nos segue nas nossas redes sociais. Tchau!